Sabe aquele sonho que toda mãe tem? Aquele de ver o filho no altar, feliz, começando a própria família. Eu sonhei com esse dia por 30 anos. Escolhi meu vestido com meses de antecedência, ensajei o penteado, planejei cada detalhe na minha cabeça. Mas o que eu não planejei foi acordar assim. A primeira coisa que senti não foi a luz do sol entrando pela janela. Foi o frio. Um frio estranho e liso no meu travesseiro. Levei a mão à cabeça, ainda sonolenta, esperando sentir meu cabelo, mas não havia nada. Só pele. Corri para o espelho, rezando para que fosse um pesadelo. Mas não era. Ali estava eu, no dia do casamento do meu único filho, parecendo uma estranha, uma vítima. Vocês que são mulheres, que sabem o que o nosso cabelo representa, nossa moldura, nossa força, vocês conseguem imaginar a minha dor, a humilhação? Olhar para o vestido mais lindo que eu já tive pendurado na porta e saber que eu não poderia usá-lo? Não assim. Meu primeiro pensamento foi que eu estava doente, que algo terrível tinha acontecido durante a noite. Mas então, eu vi. Em cima do meu travesseiro, onde meu cabelo deveria estar, a minha nora, a futura esposa do meu filho, tinha deixado um recado. Com as mãos tremendo, eu li as palavras que ela escreveu, palavras que eram mais afiadas que qualquer navalha. Ela disse: "Agora você tem o look que merece." Merece? Que mal uma mãe, que só queria ver a felicidade do filho, fez para merecer tamanha crueldade? É essa história que eu preciso contar a vocês. A história de como a inveja e o ódio tentaram me destruir e de como eles subestimaram a força de uma mãe com o coração partido. Fiquem comigo até o final deste vídeo para descobrir como eu usei a humilhação que ela me impôs para expor a verdadeira face dela na frente de todos. A vingança aconteceu ali mesmo no altar. Vocês não vão querer perder isso. Mas antes de mergulharmos fundo nessa história, eu queria fazer um pedido muito especial a você que está aí do outro lado me assistindo. Por favor, reserve um segundinho para escrever aqui nos comentários de qual cidade, estado ou país você está me assistindo agora. E eu peço isso por um motivo muito importante. Histórias como a minha, que falam de traição, de dor, mas principalmente de superação, não têm fronteiras. Elas são universais. Saber que tem uma mulher forte aqui mesmo em Salvador, na Bahia, se conectando com o que eu senti, ou alguém lá em Lisboa, em Portugal, ou em qualquer outro canto do mundo, me mostra que eu não estou sozinha. Mostra que nós, mulheres, estamos juntas, compartilhando das mesmas lutas e da mesma força que só a gente tem. Ler o comentário de cada uma de vocês cria uma verdadeira corrente de apoio, e é essa energia que me dá forças. Então, por favor, comente aqui embaixo. Eu faço questão de ler e sentir essa conexão com você. Agora, com a sua companhia, vamos voltar no tempo. Para vocês entenderem a maldade da minha nora, precisamos voltar 6 meses, quando o conto de fadas começou a se transformar num pesadelo. Tudo começou numa noite quente de março aqui em Salvador, daquelas em que o ar parece parado e cheio de promessas. Meu filho, Lucas, me ligou com a voz embargada de uma felicidade que eu nunca tinha ouvido antes. "Mãe, senta! Tenho a melhor notícia do mundo! Tô indo aí com a Amanda e quero que a senhora prepare aquela sua lasanha especial." Meu coração de mãe já sabia. Aquela era a voz de um homem que tinha encontrado o seu rumo. E quando ele entrou pela minha porta, de mãos dadas com ela, eu vi em seus olhos a confirmação. Amanda estava radiante, com um anel de noivado que brilhava tanto quanto seu sorriso. Naquela noite ela entrou na minha casa e me desarmou completamente. Ela me abraçou com um calor que pareceu genuíno e me entregou um buquê das minhas flores favoritas, gérberas. Eu perguntei ao Lucas quais você mais gostava. Queria que soubesse que estou muito feliz de entrar para sua família, Eliana. Ela disse. E claro, eu me derreti. Ofereci a ela não só a minha casa, mas o meu coração. Durante o jantar, ela elogiou minha comida, perguntou sobre minha vida, ouviu minhas histórias sobre a infância do Lucas com uma atenção que parecia sincera. Ela me fez sentir importante, valorizada. Ela me fez acreditar que eu não estava perdendo um filho, mas ganhando uma filha. Que tola eu fui! A noite corria como um sonho, cheia de risos e planos para o futuro.
O Lucas contava, orgulhoso, como tinha feito o pedido de casamento, e Amanda completava a história com detalhes românticos. Em minha felicidade, tive a ideia de compartilhar com ela a parte mais preciosa da minha vida, as memórias. Fui até a estante e peguei o velho álbum de fotos de capa de couro, aquele que guarda cada fase da vida do Lucas. Prepare-se, Amanda, para ver as provas dos crimes da infância dele, brinquei, me sentando ao lado dela no sofá. As primeiras páginas foram só alegria. Lucas banguela, Lucas na praia com baldinho, Lucas aprendendo a andar de bicicleta com os joelhos ralados e um sorriso vitorioso. Ele ria, envergonhado e feliz. Amanda sorria junto, um sorriso polido, perfeito. Então, virei para uma página que continha uma foto que eu amava de paixão. Eu, com meus 30 e poucos anos, abraçada a um Lucas de 5 aninhos numa festa de São João. Nós dois com o rosto pintado, sorrindo a mesma alegria cúmplice. Meus olhos se encheram de água, da saudade daquele tempo. Nossa, como ele era agarrado em você, comentei com um suspiro. Amanda, que até então estava em silêncio, colocou a mão sobre a foto, como se quisesse contê-la. A voz dela saiu doce, quase um sussurro, mas as palavras eram navalhas. É lindo de ver, Eliana. Mas todo homem, para se tornar um homem de verdade, precisa cortar o cordão umbilical, não é? Deixar a bagagem do passado para trás e construir seu próprio ninho, sua própria história. O ar da sala pareceu ficar rarefeito. Bagagem. Ela tinha chamado a minha vida, a minha dedicação, a nossa história, de bagagem. O Lucas não percebeu a maldade, ele seguia em sua nuvem de amor. E eu sentia um frio percorrer a minha espinha. Forcei um sorriso, fechei o álbum lentamente e o coloquei de volta na estante. O tesouro que eu abri para ela tinha sido transformado em um fardo. Naquele instante eu não era mais a mãe amada, a guardiã das memórias. Eu era o passado do qual o filho dela precisava se livrar. Eu era o cordão que precisava ser cortado. O resto da noite passou como um borrão. Os sorrisos dela agora me pareciam falsos, os elogios calculados. Quando eles foram embora e eu fiquei sozinha no silêncio da minha casa, a frase dela ecoava na minha cabeça. Naquele momento, eu entendi que no conto de Prada que Amanda estava escrevendo, o papel da bruxa má, do obstáculo a ser superado, já tinha sido escalado para mim. O que eu não sabia era a que ponto a crueldade dela poderia chegar. Eu ainda tinha uma esperança boba de que tudo era coisa da minha cabeça. Uma esperança que seria brutalmente esmagada na semana seguinte, quando ela me fez o convite mais doce e venenoso de todos, o de irmos juntas escolher o meu vestido. Ali, entre sedas e espelhos, eu descobriria que a batalha dela não era só para me apagar, era para me destruir. A semana que se seguiu, a noite do álbum de fotos, foi uma tortura silenciosa. Eu me pegava reencenando a conversa na minha cabeça, tentando encontrar uma interpretação mais suave para as palavras de Amanda. Talvez eu esteja sendo sensível demais. Eu repetia para mim mesma como um mantra. Ela é jovem, tem um jeito diferente de falar, não foi por mal. Eu queria acreditar nisso com todas as minhas forças, pois a alternativa era aterrorizante. No meio dessa minha angústia, o telefone tocou. Era ela. A voz do outro lado da linha era pura doçura, um mel que escondia o veneno. Eliana, querida, sogrinha, pensei em você. Separei a próxima quinta-feira para um programa nosso. Vamos escolher o seu vestido. Quero que você esteja a mulher mais deslumbrante da festa, depois de mim, claro. Ela terminou com uma risadinha. O convite era uma armadilha perfeita. Se eu recusasse, confirmaria a imagem de sogra reclusa e ciumenta. Se aceitasse, teria que passar horas sob o escrutínio da mulher que eu começava a ver como uma ameaça. Escolhi a segunda opção, agarrando-me a um último fio de esperança de que eu estivesse errada, de que aquele dia pudesse ser uma chance de nos conectarmos. Na quinta-feira, ela me buscou. O carro dela, um modelo importado e caro, cheirava a couro novo e a um perfume que parecia custar mais do que meu salário. Ela estava impecável, como sempre. Eu, ao lado dela, me sentia pequena, simples. Você vai amar a boutique, Eliana, é a melhor da cidade, ela disse sem tirar os olhos do trânsito. A boutique
Era um templo de luxo e intimidação. Um palácio de mármore branco e espelhos infinitos, onde vendedoras magérrimas flutuavam em silêncio avaliando cada cliente. Eu me senti imediatamente deslocada, como se minha presença ali fosse um erro. Amanda, por outro lado, estava em seu habitat natural. Ela foi recebida pelo nome, com sorrisos e reverências. Minha sogra precisa de um vestido de mãe de noivo, ela anunciou com a posse de uma rainha. E o show começou. O show da minha humilhação. Amanda gesticulava e as vendedoras traziam vestidos. O primeiro era de um tom nude, que na minha pele me deixava com a aparência de doente, completamente apagada. Nossa, que chique, Eliana! Tão sutil, ela disse com um falso ar de admiração. O segundo era um vestido cinza, de corte tão severo que me fazia parecer 10 anos mais velha e 100 vezes mais triste. Um clássico, ela decretou. Cada vestido que ela me entregava parecia ter um propósito, me neutralizar, me apagar, me transformar em parte da decoração. Eu estava prestes a desistir, a aceitar qualquer um daqueles panos sem vida, quando meus olhos bateram nele. Escondido numa arara no canto, um vestido de um azul profundo, azul royal, brilhava discretamente. O tecido parecia dançar sobre a luz. Tinha um corte elegante que abraçava o corpo sem marcar, e um detalhe de bordado no decote que era pura sofisticação. Tinha cor, tinha vida, tinha a ver comigo. Juntando o resto da minha coragem, eu apontei. E aquele? Posso provar? Amanda me olhou com surpresa, quase irritação, como se eu tivesse quebrado um protocolo. Quando saí do provador, um milagre aconteceu no espelho. Eu vi a Eliana de volta. Vi uma mulher, não apenas uma mãe. Vi a força nos meus ombros e uma luz nos meus olhos que eu não via há muito tempo. A vendedora, que até então parecia entediada, mudou de expressão. Senhora, ele ficou absolutamente perfeito. Por um momento, um silêncio pesado tomou conta do espaço. Amanda me circulou como um predador analisa sua presa. Seus olhos me escanearam de cima a baixo. Eu prendi a respiração, esperando o veredito. É um vestido bonito. A cor é bem vibrante. A palavra vibrante saiu da boca dela como se fosse um defeito. Eu amei, respondi com firmeza que surpreendeu a mim mesma. Foi quando ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ela se aproximou, tocou o tecido no meu ombro e olhou para o nosso reflexo no grande espelho. Sua voz saiu baixa, quase um segredo entre nós duas, mas alto o suficiente para a vendedora ouvir. É realmente deslumbrante, Eliana, mas nós temos que pensar no conjunto, na harmonia do altar. A mãe do noivo precisa estar elegante, claro, mas de forma discreta. Não queremos correr o risco de ofuscar a noiva no grande dia, não é mesmo? Aquelas palavras foram um golpe certeiro, calculado. Ela não me chamou de cafona, ela me acusou sutilmente de querer ser a estrela, de tentar roubar o meu lugar. Ela me pintou como uma sogra patética e competitiva. E o pior estava por vir. A porta da loja se abriu e Lucas entrou, sorrindo. Vim fazer uma surpresa. E então, mãe? Uau! Você tá linda nesse azul! Meu coração deu um salto de esperança, mas Amanda foi mais rápida. Oi, meu amor, que bom que você chegou. Eu estava justamente dizendo para sua mãe que ela tá uma deusa nesse vestido, mas que talvez aquele outro modelo, o bege clássico, seja mais chique sem esforço, sabe? Mais atemporal. Lucas, o meu filho, olhou de um vestido para o outro completamente cego ao jogo de poder que se desenrolava ali. Eu não entendo de moda, mas se você tá dizendo, amor, você tem um gosto impecável. Mãe, por que você não prova o outro de novo? E foi isso. Em 10 segundos, ela validou e, sem querer, me anulou. Olhei para o espelho. A mulher radiante de azul tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma mãe encurralada, derrotada. Para não criar uma cena, para não forçar o meu filho a escolher um lado, eu me rendi. Saí daquela loja com aquele vestido bege e sem vida, sentindo que tinha perdido muito mais do que uma batalha por uma cor. Eu tinha perdido um pouco de mim mesma. Decidi, com o coração pesado,
que iria recuar. Para proteger o meu filho, eu me tornaria a coadjuvante discreta que a Amanda queria. Eu me afastaria, ficaria em silêncio. Mas o que eu não sabia é que o silêncio às vezes nos permite ouvir o que não deveríamos ouvir. E foi no silêncio da minha própria casa, dias depois, que eu acidentalmente ouviria uma conversa de Amanda ao telefone. Uma conversa que não era sobre flores ou vestidos, era sobre dinheiro, mentiras e um segredo tão sombrio que faria a maldade dela no provador parecer uma brincadeira de criança. E foi esse segredo que selou o meu destino. Depois da humilhação na loja de vestidos, eu me recolhi. Cumpri a promessa silenciosa que fiz a mim mesma e me tornei um fantasma na organização do casamento do meu próprio filho. Eu sorria nas reuniões de família, concordava com os arranjos de flores que Amanda escolhia sem sequer me consultar e elogiava o sabor do bolo que eu só provei porque Lucas fez questão de trazer uma fatia para mim em casa. Por fora, eu era a sogra perfeita e compreensiva que Amanda queria apresentar ao mundo. Por dentro, eu estava de luto. De luto pela relação que sonhei ter com minha nora, de luto pela cumplicidade que eu via outras mães partilhando com os filhos nesse momento tão especial. Lucas, imerso em sua bolha de felicidade, via meu silêncio como aprovação. Viu como vocês se deram bem, mãe? A Amanda disse que você tem sido um anjo, super compreensiva, ele me disse uma tarde, e eu apenas sorri, sentindo o gosto amargo da ironia. Eu não era um anjo, era uma atriz interpretando o papel da minha vida para garantir que a cortina do felizes para sempre do meu filho não caísse antes da hora. Minha casa, que sempre foi um lugar de risadas e movimento, tornou-se meu refúgio silencioso. Foi numa terça-feira chuvosa, daquelas em que o céu de Salvador parece chorar junto com a gente, que o destino resolveu me tirar do meu torpor. Amanda ligou para o Lucas, que por acaso tinha passado em casa para almoçar comigo, dizendo que o carro dela tinha tido um problema e que ela precisava de uma carona urgente para uma reunião. Como eu morava mais perto do escritório dela, Lucas pediu se ela não poderia esperar na minha casa. Meu coração gelou. A ideia de ficar sozinha com ela, naquele ambiente tenso, era desconfortável, mas eu não podia negar. Claro, filho, diga para ela vir, respondi, forçando uma naturalidade que eu não sentia. Amanda chegou ensopada, reclamando do trânsito e do tempo, ofereci uma toalha e um café, que ela aceitou com uma relutância calculada, como se eu estivesse oferecendo algo inferior ao que ela merecia. Ela se sentou na minha sala com o celular na mão, impaciente. Eu me ocupei na cozinha, lavando a louça do almoço, mais para criar uma distância segura do que por necessidade. O som da água correndo na pia era uma barreira bem-vinda ao silêncio constrangedor que se instalou entre nós. Foi então que o celular dela tocou. Ela atendeu, e a voz dela, que perto de mim e do Lucas era sempre doce e melodiosa, mudou. Tornou-se baixa, dura, cortante como vidro quebrado. Eu já te disse para não me ligar neste número. Ela sibilou, andando de um lado para o outro na sala, achando que o som da água abafava sua conversa. Não, eu ainda não consegui. Você acha que é fácil? O velho é mais esperto do que parece. Meu sangue gelou. Velho? De quem ela estava falando? Continuei com a torneira aberta, fingindo estar distraída, mas meus ouvidos estavam atentos a cada palavra. O casamento é em 2 meses. Assim que eu tiver a assinatura dele na procuração de bens, a gente resolve tudo. O Lucas? O Lucas não suspeita de nada. Ele acredita em tudo que eu digo. É um bobo apaixonado. Cada palavra era uma facada no meu peito. Procuração de bens? Bobo apaixonado? Ela não estava falando do meu filho. Ela estava descrevendo uma vítima, um alvo. A conversa continuou e o quebra-cabeça macabro começou a se montar na minha cabeça. A pessoa do outro lado da linha, que ela nunca chamava pelo nome, estava claramente pressionando por dinheiro. Olha, relaxa, aquele apartamento no nome dele vale uma fortuna e tem os investimentos que o pai deixou. Assim que casarmos e ele me incluir como procuradora, a gente transfere tudo e some. Ele nem vai saber o que o atingiu. Os investimentos que o pai deixou. Meu Deus, ela estava falando da herança do meu marido, o dinheiro que eu guardei com unhas e dentes para garantir o futuro do Lucas. Ela não era uma noiva apaixonada, era uma golpista.
Uma predadora que viu no meu filho, no seu coração puro e no seu amor cego, o caminho mais fácil para a riqueza. O amor dela era uma farsa. O casamento era uma fraude, e o futuro feliz que meu filho sonhava era apenas o prelúdio da sua ruína financeira e emocional. A ânsia de vômito subiu pela minha garganta. Desliguei a torneira, as mãos tremendo tanto que mal consegui segurar o prato que estava ensaboando. O prato escorregou e fez um barulho surdo na cuba de inox. Ela me ouviu. A conversa foi encerrada abruptamente. Preciso ir, o Lucas já deve estar chegando. Ela se virou para mim e no rosto dela estava o mesmo sorriso angelical de sempre. Mas agora eu vi através dele. Eu vi um monstro calculista por trás da máscara. Obrigada pelo café, Eliana. Você é sempre tão gentil. A vontade que eu tive era de gritar, de voar no pescoço dela, de arrancar aquela máscara na frente do mundo inteiro. Mas eu estava paralisada. Que prova eu tinha? Era a minha palavra contra a da prefeita noiva. Quem meu filho acreditaria? Na mãe dela, que ela já tinha pintado como ciumenta e tradicional, ou no grande amor da vida dela? Eu sabia a resposta, e ela me partia a alma. Ela saiu de minha casa, deixando para trás um rastro de destruição invisível. Eu fiquei ali, no meio da minha sala, com esse segredo horrível queimando dentro de mim como um veneno. Eu tinha duas opções: ficar em silêncio e assistir meu filho caminhar para uma armadilha que destruiria sua vida, ou lutar. E eu escolhi lutar. Mas como lutar contra um inimigo que ninguém mais enxerga? Eu precisava de uma prova, algo concreto que abrisse os olhos do Lucas antes que fosse tarde demais. E foi essa busca desesperada por uma prova que me levou a cometer o maior erro da minha vida. Um erro que daria a Amanda a munição perfeita que ela precisava para executar o seu plano final contra mim. Os dias que se seguiram àquela revelação na minha cozinha foram os mais longos e angustiantes da minha vida. O segredo que eu carregava era uma brasa acesa no meu peito. Me queimava por dentro, mas eu não podia cuspi-lo para fora. Toda vez que o telefone tocava e era o Lucas, com sua voz feliz falando sobre os preparativos, sobre a lua de mel, sobre a casa nova, meu estômago se contorcia. Cada palavra de felicidade dele era um lembrete da catástrofe que se aproximava. Eu sorria, concordava, dizia que estava tudo lindo, enquanto minha mente gritava: meu filho, você está caindo numa armadilha. Ela não te ama, ela só quer o seu dinheiro. Mas como dizer isso sem provas? Como destruir o sonho do meu filho com base em um fragmento de conversa que eu ouvi por acaso? Eu seria a louca, a mãe possessiva, a bruxa que eu já sentia que ela me pintava ser. A imagem dela, do anjo de rosto perfeito, era uma fortaleza, e eu precisava de um canhão para derrubá-la. Passei noites em claro, a mente girando, buscando uma solução. Contratar um detetive particular? De onde eu tiraria dinheiro para isso? E quanto tempo levaria? O casamento estava se aproximando como um trem desgovernado. A única pessoa que podia encontrar uma prova era eu. Eu precisava ter acesso às coisas dela. Ao celular, ao computador, a uma bolsa deixada por acaso. A ideia me causava calafrios. Eu nunca na minha vida mexi nas coisas de ninguém. Fui criada com a ideia de que a privacidade era sagrada. Mas a vida do meu filho também era sagrada. E entre os meus princípios e a segurança dele, a escolha era óbvia. Eu precisava agir, mesmo que isso me transformasse em alguém que eu não reconhecia no espelho. Eu me tornei uma caçadora, uma espiã amadora, movida pelo pânico. A oportunidade, ou o que eu pensei ser uma, surgiu no domingo seguinte. Amanda e Lucas me convidaram para um almoço no apartamento deles. Era um ritual de quase todo fim de semana, mas desta vez, para mim, não era um almoço de família, era uma missão. Meu coração batia descontrolado enquanto eu subia no elevador. Eu ensaiei desculpas na minha cabeça. Preciso usar o banheiro, acho que minha pressão caiu, preciso de um copo d'água. Cheguei lá com um sorriso tenso no rosto. Durante o almoço, eu mal consegui comer. Meus olhos varriam o apartamento, procurando por uma brecha. A bolsa dela estava no sofá, o notebook na mesinha do escritório, que ficava no canto da sala. A chance veio de uma forma inesperada. O celular de Lucas tocou. Era um amigo que estava com problemas no carro ali perto do prédio. Mãe, amor, eu preciso descer rapidinho para ajudar o Marcos, coisa de 5 minutos, eu já volto, ele disse, já pegando as chaves. Amanda se levantou. Eu vou com você, meu bem, aproveito para pegar um solzinho na área da piscina enquanto te espero. E então eles saíram.
O som da porta se fechando foi como um tiro de largada. Eu tinha talvez 10 ou 15 minutos. Meu corpo todo tremia. Por onde começar? A bolsa. Corri para o sofá, minhas mãos suando. Abri o zíper com um cuidado que um ladrão profissional não teria. Dentro o de sempre. Carteira, maquiagem, um perfume caro. Na carteira, cartões de crédito, documentos, nada. Nenhum papel, nenhum bilhete, nada. O tempo estava correndo. O escritório. Fui até a mesinha, onde o notebook dela estava fechado. Tentar ligar? Eu não sabia a senha. Seria inútil e arriscado demais. Ao lado do notebook, havia uma pequena pilha de correspondências. Contas, extratos de cartão de crédito, a maioria em nome do Lucas. Mas no meio, havia um envelope de um banco que eu não reconhecia, em nome dela. Estava aberto. Puxei o extrato. Meu coração deu um salto. Havia uma transferência recorrente, de alto valor, para uma conta cujo titular era um homem que eu não conhecia. Seria o cúmplice do telefone? Fotografei o extrato com o meu celular, as mãos tremendo tanto que a imagem ficou borrada na primeira tentativa. Foi quando ouvi o som da chave na porta. Pânico puro. Empurrei o extrato de volta no envelope, joguei tudo na mesa de qualquer jeito e corri para a cozinha, abrindo a torneira da pia como se estivesse lavando algo. Amanda entrou. Ela me olhou para a mesa do escritório e eu vi uma mudança sutil nos olhos dela. A pilha das cartas estava bagunçada. Eu não tinha arrumado do jeito que estava. Ela sabia. Mas a mestra da dissimulação não disse nada. Ela sorriu. Nossa, que sede! O sol tá forte! Lucas entrou logo depois, e o almoço continuou como se nada tivesse acontecido. Mas a tensão no ar era palpável. Eu tinha uma pista, mas também tinha sido descoberta. A explosão veio na terça-feira. Lucas me ligou. A voz dele era pesada, cheia de uma decepção que me feriu profundamente. Mãe, preciso que seja sincera comigo. Você mexeu nas coisas da Amanda no domingo? A Amanda tinha esperado o momento certo para usar a arma que eu lhe dei. Ela não me acusou na hora. Ela esperou, processou e me pintou como uma vilã para o meu filho. Eu gaguejei. Filho, eu posso explicar. Eu descobri uma coisa. Tentei contar sobre a conversa, sobre o extrato, mas minhas palavras saíam atropeladas, desesperadas. Soavam como as desculpas de uma pessoa culpada. Do outro lado da linha, eu ouvi a voz dela, chorosa ao fundo. E então Lucas disse as palavras que selaram a minha derrota. Mãe, a Amanda me contou que você viu mexendo nas cartas dela. Ela tá arrasada, se sentindo invadida na própria casa. Ela acha que você odeia. Eu amo as duas de vocês, mas você passou de todos os limites. Isso é ciúme, mãe, e tá se tornando uma obsessão doentia. Por favor, pare. Ele desligou o telefone, e eu fiquei ali, com o som do silêncio e o peso do olhar de decepção dele que doía mais que 1000 facas. Eu não só tinha falhado em conseguir uma prova clara, como tinha caído na armadilha dela. Agora eu não era apenas a sogra ciumenta, eu era a sogra descontrolada, invasiva, talvez até desequilibrada. Eu tinha dado a ela exatamente o que ela queria, um motivo para me afastar e me descreditar completamente. E eu mal sabia que a Amanda ia usar essa minha loucura como a justificativa perfeita para o ato final de crueldade que ela já estava planejando para me dar na manhã do dia do casamento. Aquele clique do telefone desligando na minha orelha foi o som mais solitário que já ouvi. Foi o som do meu filho escolhendo a. Naquele instante, eu deixei de ser a mãe, a confidente, a rocha na qual ele sempre se apoiou, e me tornei o problema. A obsessão doentia. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, cada uma delas um tijolo a mais no muro que Amanda construía meticulosamente entre nós. Os dias que se seguiram foram de um silêncio gelado. Lucas, que me ligava todos os dias, agora mal respondia minhas mensagens com monossílabos. Tudo bem? Ok. Depois falo. Aquele calor, aquela cumplicidade que tínhamos evaporou. Eu estava vivendo em uma ilha de desespero, e o navio do meu filho zarpava para longe, com a sereia de sorriso venenoso no leme. Amanda, por sua vez, desempenhou o papel de vítima com uma maestria digna de um Oscar. Ela não me confrontou. Pior, ela me tratava com uma pena condescendente que me enojava. Em um jantar de família na casa da tia do Lucas, uma semana depois do fatídico telefonema, ela fez seu grande espetáculo. Eu cheguei me sentindo um criminoso indo a julgamento.
Todos já sabiam da história. Lucas mal olhou no meu rosto. Amanda, ao me ver, abriu um sorriso triste e veio me abraçar. Eliana, que bom que você veio. Fiquei tão preocupada. Ela disse com a voz embargada para que todos ouvissem. Eu sei que essa fase do casamento é estressante para todo mundo. Não se preocupe, tá tudo esquecido. Ela me perdoava, ali, na frente de todos, por um crime que ela mesma tinha orquestrado. Ela me pintava como a sogra frágil, desequilibrada, que precisava de compaixão, e a si mesma como a noiva santa e compreensiva. Eu tive que engolir o choro e aceitar o abraço da cobra que me envenenava. Durante o jantar, o assunto, claro, era o casamento. Amanda narrava os avanços com um entusiasmo contagiante, e em cada oportunidade ela encontrava uma maneira de me excluir sutilmente. A gente decidiu o menu da festa. Eu ia te ligar para pedir opinião, Eliana, mas não quis te sobrecarregar. Sei que você tem andado com a cabeça cheia. Ela dizia, lançando-me um olhar de falsa preocupação. Lucas e eu passamos o fim de semana escolhendo as músicas da cerimônia. Foi tão emocionante. Eu queria que tivesse lá, mas imaginei que você preferia descansar. Cada frase era uma declaração pública do meu novo status. Eu era a pessoa instável que precisava ser poupada, a peça frágil que não podia mais participar das decisões. E Lucas, ao lado dela, apenas concordava, grato pela noiva sensível que ele tinha. Ele não via que ela não estava me protegendo. Ela estava me isolando, me cortando da vida dele pedaço por pedaço. O golpe mais baixo daquela noite, no entanto, ainda estava por vir. Minha cunhada, sem saber da profundidade do drama, perguntou animadamente sobre o meu vestido. E você, Eliana, já escolheu o vestido? Vai estar uma rainha com certeza. Antes que eu pudesse responder, Amanda interveio com a voz mais suave do mundo. Ela escolheu um modelo bege, clássico, absolutamente deslumbrante. Eu a ajudei a escolher. Sabe, no começo ela estava pensando em algo mais chamativo. Ela fez uma pausa como se medisse o impacto das próximas palavras. Acho que às vezes a gente se sente um pouco insegura com a idade chegando, quer mostrar que ainda pode brilhar. É super normal. Mas eu disse a ela que a verdadeira elegância está na discrição. E ela, com a sabedoria que tem, concordou. O silêncio na mesa foi pesado. Em uma única fala, ela conseguiu me pintar como uma mulher fútil, insegura com o envelhecimento, e ainda por cima, insinuou que eu precisava da tutela dela para ser elegante. Ela distorceu a história do vestido, transformando sua imposição em um ato de generosidade e sabedoria. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. Olhei para o Lucas esperando, rezando por uma defesa, mas ele estava sorrindo para a noiva, orgulhoso da maturidade dela. Naquele momento, eu percebi que eu estava completamente sozinha. Eu era a louca da história, e uma pessoa louca, como todos sabem, não tem credibilidade. Qualquer coisa que eu dissesse a partir dali, sobre extratos bancários e conversas suspeitas, seria apenas mais um sintoma da minha obsessão doentia. Amanda tinha me encurralado. Ela tinha vencido. Eu voltei para casa naquela noite sentindo um vazio que eu nunca tinha experimentado. Eu não tinha mais um filho, tinha um estranho. E eu não tinha mais uma rival, tinha uma carrasca que se deliciava em me torturar psicologicamente. Eu me rendi. Parei de procurar provas, parei de tentar alertar o Lucas. Decidi que ia ao casamento. Vestiria aquele vestido bege sem alma, assistiria à farsa e depois desapareceria da vida deles para sempre. Mas Amanda não queria apenas que eu desaparecesse, ela queria que eu fosse aniquilada. E foi na semana do casamento, ao receber um presente inesperado dela, um kit de spa para relaxar antes do grande dia, que a peça final do plano diabólico dela foi colocada no tabuleiro. Um presente que parecia um gesto de paz, mas que continha escondido em um dos frascos a arma do crime que ela usaria para me destruir na manhã seguinte. A semana que antecedeu o casamento foi a mais longa da minha existência. Eu me sentia como uma condenada no corredor da morte.
contando os dias não para minha execução, mas para a celebração da minha própria anulação. O silêncio do meu filho era uma tortura constante. As ligações diárias foram substituídas por mensagens de texto frias e burocráticas. Mãe, o cerimonial precisa do número do seu RG. Mãe, o carro para te buscar passa às 18. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum eu te amo. Eu vi as fotos nas redes sociais. A despedida de solteiro dele, o chá de panela dela. Em todas eles estavam sorrindo, cercados de amigos, brindando a um futuro do qual eu me sentia completamente excluída. Eu era um item no checklist do casamento, um nome na lista de tarefas, nada mais. A dor era tão profunda que se transformou numa espécie de apatia. Eu já não sentia raiva, apenas um cansaço infinito. Eu decidi que iria cumprir meu papel. Vesti meu vestido bege, sorri para as fotos e depois da festa me recolhei à minha vida e deixar que a farsa deles seguisse seu curso. A luta tinha acabado dentro de mim. Foi na quarta-feira, 3 dias antes do casamento, que a campainha tocou. Era um motoboy segurando uma caixa grande e elegante embrulhada em papel de seda branco e amarrada com uma fita de cetim dourada. Entrega para Eliana, ele disse. Eu não esperava nada. Assinei o recebimento com o coração apertado de curiosidade e suspeita. Em cima da caixa, um cartão com a caligrafia impecável de Amanda. Meu estômago revirou. Com as mãos trêmulas, eu o abri. As palavras eram um primor de doçura calculada. Minha querida sogra Eliana, sei que as últimas semanas foram tensas e que, talvez, sem querer, tenhamos nos magoado. Acredito que o amor que temos pelo Lucas é o que nos une. Quero que você se sinta a mãe de noivo mais especial e radiante do mundo no nosso grande dia. Por favor, aceite este pequeno mimo como um pedido de paz e um convite para relaxarmos antes da celebração. Com todo o meu carinho, sua filha, Amanda. Sua filha. A palavra me atingiu como um tapa. Era a crueldade final, a apropriação do meu título mais sagrado. Meu primeiro instinto foi jogar a caixa no lixo. Era óbvio que era mais um jogo, mais uma manipulação. Mas então o cansaço falou mais alto. E se? E se fosse verdade? E se o Lucas tivesse conversado com ela? E se ela, vendo a data chegar, tivesse se arrependido? A esperança, essa erva daninha teimosa, começou a brotar nas frestas do meu coração partido. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez eu realmente tivesse sido a sogra ciumenta e descontrolada. A versão dela da história, repetida tantas vezes, começava a fazer eco na minha própria cabeça. Talvez aquele presente fosse a única bandeira branca que eu veria. Com o coração dividido, eu abri a caixa. O cheiro era divino, uma mistura de lavanda e baunilha. Dentro, tudo era luxo. Sais de banho importados, velas aromáticas, máscaras faciais de ouro, um creme corporal caríssimo. Parecia um gesto de uma generosidade absurda. E no meio de tudo, havia um pote de vidro pesado, de design minimalista, sem rótulo, contendo um creme capilar espesso e perolado. Uma pequena etiqueta amarrada ao pote dizia: máscara de hidratação profunda. Use na noite anterior para um brilho espetacular. Eu olhei para aquele pote por um longo tempo. Era o único item sem marca. Mas estava no meio de tantos outros produtos de grife, por que duvidar? Recusar aquele gesto seria a declaração de guerra final, a prova definitiva da minha loucura. Aceitá-lo era aceitar a paz, e eu estava desesperada por um pouco de paz. A noite de sexta-feira, véspera do casamento, chegou. A cidade de Salvador estava vibrante lá fora, mas dentro da minha casa o silêncio era absoluto. Eu decidi fazer o ritual de spa que a Amanda me enviou. Era uma forma de me anestesiar, de me preparar para o dia seguinte. Enchi a banheira, acendi as velas, coloquei uma música suave, passei os cremes no corpo, a máscara no rosto. Por último, peguei o pote de vidro. Abri-o e senti o cheiro, suave e químico. Peguei uma quantidade generosa e comecei a aplicar no meu cabelo, da raiz às pontas, massageando o couro cabeludo. O creme era denso, cobrindo cada fio.
Segui a instrução implícita de uma hidratação noturna. Enrolei o cabelo numa touca, sentindo o peso da pasta na minha cabeça. Olhei-me no espelho. Eu parecia ridícula, mas por baixo da máscara facial dourada e da touca, eu senti uma estranha tranquilidade. A tranquilidade da rendição. Eu tinha aceitado o presente de paz e estava pronta para o dia seguinte. Deitei na cama, com o cheiro de lavanda no ar e o coração estranhamente calmo. Rezei para que o dia seguinte passasse rápido e para que eu tivesse forças para sorrir. Eu adormeci com uma falsa e tola sensação de paz, acreditando naquele último gesto. Mal sabia eu que, enquanto eu dormia, a química cruel de Amanda trabalhava em silêncio, não para dar brilho, mas para destruir. Mal sabia eu que aquele não era um creme de hidratação, mas um removedor químico potente, disfarçado em um pote de luxo. E que o meu próximo despertar não seria com o som dos pássaros ou com a ansiedade para o grande dia, mas sim com o horror de um pesadelo que tinha se tornado a minha nova e terrível realidade. O golpe mais baixo daquela noite, no entanto, ainda estava por vir. Minha cunhada, sem saber da profundidade do drama, perguntou animadamente sobre o meu vestido. E você, Eliana, já escolheu o vestido? Vai estar uma rainha, com certeza. Antes que eu pudesse responder, Amanda interveio, com a voz mais suave do mundo. Ela escolheu um modelo bege, clássico, absolutamente deslumbrante. Eu ajudei a escolher. Sabe, no começo ela estava pensando em algo mais chamativo. Eu acho que às vezes a gente se sente um pouco insegura com a idade chegando, quer mostrar que ainda pode brilhar. É super normal, mas eu disse a ela que a verdadeira elegância está na discrição, e ela, com a sabedoria que tem, concordou. O silêncio na mesa foi pesado. Em uma só fala, ela conseguiu me pintar como uma mulher fútil, insegura com o envelhecimento e ainda por cima insinuou que eu precisava da tupela dela para ser elegante. Ela distorceu a história do vestido, transformando sua imposição num ato de generosidade e sabedoria. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. Olhei para o Lucas, esperando, rezando por uma defesa, mas ele estava sorrindo para a noiva, orgulhoso da maturidade dela. Naquele momento, eu percebi que estava completamente sozinha. Eu era a louca da história. E uma pessoa louca, como todos sabem, não tem credibilidade. Qualquer coisa que eu dissesse a partir dali sobre extratos bancários e conversas suspeitas seria mais um sintoma da minha obsessão doentia. Amanda tinha me encurralado. Ela tinha vencido. Eu voltei para casa naquela noite sentindo um vazio que eu nunca tinha experimentado. Eu não tinha mais um filho, tinha um estranho. E eu não tinha mais uma rival, tinha uma carrasca que se deliciava em me torturar psicologicamente. Eu me rendi. Parei de procurar provas, parei de tentar alertar o Lucas. Decidi que iria ao casamento, vestiria aquele vestido bege sem alma, assistiria à farsa e depois da festa me recolhei à minha vida e deixar que a farsa deles seguisse seu curso. A luta tinha acabado dentro de mim. Foi na semana do casamento, ao receber um presente inesperado dela, um kit de spa para relaxar antes do grande dia, que a peça final do plano diabólico dela foi colocada no tabuleiro. Um presente que parecia um gesto de paz, mas que continha, escondido em um dos frascos, a arma do crime que ela usaria para me destruir na manhã seguinte. O despertador tocou às 6 da manhã. O som parecia vir de muito longe. Por um instante, na névoa entre o sono e a vigília, eu me esqueci de tudo. Era apenas um sábado, o dia do casamento do meu filho. Senti uma pontada de tristeza, a melancolia que tinha sido minha companheira constante. Mas foi uma outra sensação, uma sensação física que me arrancou de vez do sono. Um frio incomum na minha nuca, no lugar onde meu cabelo deveria tocar o travesseiro. A touca que eu tinha usado para dormir estava ao meu lado na cama, e o tecido da fronha contra a minha pele estava liso demais, escorregadio e um jeito estranho. Abri os olhos no quarto ainda escuro, a mente tentando processar a informação que meus nervos enviavam. Ainda deitada, levei a mão lentamente à cabeça.
Eu esperava sentir a textura do meu cabelo pesado e um pouco endurecido pelo creme, como acontece com hidratações noturnas. O que meus dedos tocaram, no entanto, foi pele. Apenas pele. Lisa, oleosa e terrivelmente nua. Meu coração deu um solavanco violento, como um motor que falha. Não pode ser. Sentei na cama, o corpo todo tremendo. Talvez eu ainda estivesse sonhando. Toquei novamente, com as 2 mãos, explorando o meu crânio em pânico. Nada. Era como se meu cabelo tivesse derretido. Olhei para minha mão e vi alguns poucos fios longos e partidos, agarrados a uma pasta acinzentada e pegajosa. Olhei para o meu travesseiro branco. Estava manchado por uma massa escura e grotesca, uma mistura do creme e do que antes era o meu cabelo. O cheiro, que na noite anterior era de lavanda, agora era acre, químico. O cheiro da destruição. Um grito ficou preso na minha garganta, um som mudo de puro horror. Pulei da cama, as pernas bambas mal me sustentando, e corri para o espelho do banheiro. Acendi a luz, piscando contra o brilho súbito, e me forcei a olhar. A pessoa que me encarou de volta não era eu. Era uma estranha, uma caricatura de dor e choque. Uma mulher com o rosto inchado de sono e pânico, e a cabeça, meu Deus, a cabeça. Não era um careca limpo, como de uma doença ou de uma navalha. Era uma devastação. O que restava do meu cabelo eram tufos irregulares e frágeis. O couro cabeludo estava vermelho, irritado, com áreas em carne viva. Era uma queimadura química, uma agressão. Eu apoiei as mãos na pia fria para não desmaiar. A respiração vinha em harfas curtas e rasgadas. E então, em meio à névoa de choque, a clareza veio como um raio. O presente. A filha. O creme sem rótulo. A máscara de hidratação profunda. A crueldade do plano era tão diabólica, tão monstruosa, que minha mente demorou a aceitar. Ela não queria apenas me humilhar na loja, ela não queria apenas me isolar da família, ela queria me marcar. Ela queria me desfigurar no dia mais importante da vida do meu filho, para garantir que eu não tivesse coragem de aparecer, para me apagar da memória daquele dia para sempre. Tropeçando, voltei para o meu quarto, o reflexo no espelho queimando em minha retina. Eu me sentia violada, mutilada. Foi então que eu vi. Em cima da minha mesa de cabeceira, ao lado do despertador, havia um pequeno envelope branco que não estava ali quando eu fui dormir. Minha mente recusou a entender como ele chegou ali, mas uma parte de mim sabia. Aquele era o toque final, a assinatura da artista. Com os dedos dormentes eu o peguei. Dentro, um único pedaço de papel. Dobrado. Era a caligrafia dela. A mesma caligrafia elegante do cartão que veio com o presente. E as palavras que me assombrariam para sempre. Agora você tem o look que merece. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. A tristeza, a apatia, a resignação, tudo se estilhaçou. Eu caí de joelhos no quarto frio do meu quarto, segurando aquele bilhete cruel, e o grito que estava preso na minha garganta finalmente saiu. Era um som animal, um uivo de dor, de raiva, de um sofrimento tão profundo que parecia rasgar minha alma. Ela tinha conseguido. Ela me levou ao fundo do poço. Eu estava ali, destruída, a poucas horas do casamento que deveria celebrar a felicidade do meu filho. Eu chorei ali no fundo do poço por talvez 10 minutos. 10 minutos de pura desolação. E então aconteceu algo inesperado. As lágrimas pararam. O soluço na minha garganta secou. E no lugar daquela dor avassaladora, nasceu algo novo. Algo frio, duro e afiado como aço. Um tipo diferente de fogo. Amanda queria me quebrar. Ela queria que eu me escondesse no meu quarto chorando para que ela pudesse reinar absoluta no grande dia. Mas ela cometeu um erro. Ela não conhecia a força da mulher que criou um filho sozinha, que enfrentou um mundo para protegê-lo. Ela não me destruiu naquela manhã. Ela, sem saber, tinha acabado de me dar a arma mais poderosa de todas. A verdade, estampada no meu próprio corpo.
E eu não ia me esconder. Eu ia àquele casamento. O choro durou exatos 10 minutos. E então secou. Como uma fonte que de repente se esgota, a torrente de desespero deu lugar a uma clareza fria e assustadora. Eu me levantei do chão do meu quarto, o corpo ainda dolorido, mas a mente, pela primeira vez em meses, estava afiada, como uma navalha. Caminhei de volta ao espelho do banheiro e me encarei. A imagem ainda era chocante, uma profanação. Mas o horror tinha dado lugar à análise. Aquela cabeça ferida, aquela prova da crueldade de Amanda, não era a minha vergonha. Era a culpa dela, exposta na minha pele. Ela queria me esconder, me trancar em casa com a minha dor. Ela me via como fraca, como uma ovelha a ser abatida. Grande erro. A vida já tinha me tirado tudo uma vez quando levou meu marido. Aprendi ali que ou você se torna uma leoa para proteger sua cria, ou o mundo te devora. Amanda tinha acabado de despertar a leoa. Meu primeiro impulso foi o caos. Ligar para o Lucas e gritar a verdade, mandar as fotos, expor tudo. Mas eu sabia que seria inútil. Ela já tinha preparado o terreno. Eu era a louca, a obsessiva. Uma explosão de histeria só confirmaria a narrativa dela. Ele não acreditaria. Ela se faria de vítima, diria que eu fiz aquilo a mim mesma em um surto psicótico para sabotar o casamento. Não. A estratégia não podia ser o barulho. Tinha que ser o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Eu não precisava gritar que ela era um monstro. Eu precisava que as pessoas olhassem para mim e se perguntassem: que monstro faria uma coisa dessas? Meu objetivo mudou. Não era mais impedir o casamento. Era tarde demais para isso. Meu objetivo era plantar a semente da dúvida, uma semente tão venenosa quanto o creme que ela usou no meu cabelo. Uma dúvida que floresceria e destruiria o jardim de mentiras que ela cultivou. Com o plano se formando, a primeira ação foi tomar controle sobre o que ela tinha feito. Ela me deixou uma obra de destruição grotesca. Eu a transformaria em uma declaração de poder. Peguei a tesoura e, com as mãos firmes, cortei os tufos de cabelo que restavam. Depois, na gaveta do banheiro, encontrei o velho barbeador do meu falecido marido. Com a espuma de barbear, terminei o serviço que Amanda começou. Passei a lâmina pela minha cabeça, limpando a devastação, raspando cada vestígio do ataque dela. Cada passada da lâmina era um ato de desafio. Não era mais a cabeça que ela destruiu. Era a cabeça que eu escolhi ter. Quando terminei, lavei o rosto e o couro cabeludo, agora completamente liso. A pele ardia, mas era uma dor purificadora. Olhei no espelho. A imagem era de uma guerreira. Estranha, sim, chocante, com certeza, mas não era uma vítima. O segundo passo era a armadura. Fui até meu guarda-roupa e olhei para o vestido bege, pendurado ali como um sudário, o símbolo da minha submissão. Peguei-o e, sem hesitar, o rasguei em 2 pedaços. Um alívio imenso me percorreu. Eu não seria a sombra discreta que ela queria. Nos fundos do armário, guardado para uma ocasião especial que nunca chegava, estava um vestido que eu comprei anos atrás, num impulso. Um vestido longo, de um vermelho profundo, cor de vinho, cor de sangue, cor de coração. Um corte clássico, de um ombro só, que caía reto, elegante, imponente. Nunca tive coragem de usá-lo, sempre achei que era demais para mim. Hoje, ele era exatamente o que eu precisava. Vestiu. O tecido pesado me abraçou como uma armadura. Por último, a pintura de guerra. Sentei-me na minha penteadeira e fiz a maquiagem mais cuidadosa da minha vida. Corrigi a palidez do choque, cobri as olheiras da noite mal dormida. Contornei meus olhos com um traço preto e firme. Um batom vermelho, da mesma cor do vestido, selou o visual. Eu estava pronta. A Eliana, que chorava no chão, tinha morrido. Em seu lugar, estava uma mulher que não tinha mais nada a perder. E por isso mesmo, tinha o poder de arriscar tudo. Peguei o bilhete de Amanda, dobrei-o cuidadosamente e o escondi num pequeno bolso interno da minha bolsa. Essa era a minha prova, a minha bala de prata, para ser usada não no primeiro disparo, mas no momento certo, mirando no coração do inimigo. Eu me olhei uma última vez no espelho. A mulher que me encarava era alguém que nem eu conhecia. Careca, de vermelho, com o fogo da vingança nos olhos. A campainha tocou.
Era o carro do cerimonial. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma calmaria gélida. Era a hora. A noiva esperava uma sogra humilhada, escondida, derrotada. Ela esperava uma cadeira vazia ou uma senhora apagada chorando num canto. Ela não fazia a menor ideia de quem estava a caminho do casamento de conto de fadas dela para transformá-lo num dia de acerto de contas. A viagem até a igreja foi a mais silenciosa da minha vida. O motorista do cerimonial, um rapaz jovem, olhava para mim pelo espelho retrovisor, os olhos arregalados de choque e curiosidade, mas não ousava dizer uma palavra. Eu não me importava. Eu olhava para a cidade passando pela janela, mas não via nada. Minha mente era um campo de batalha, repassando a estratégia, controlando a respiração, mantendo o fogo da minha raiva em brasa baixa, pronto para ser liberado no momento certo. Quando o carro parou em frente à imponente porta da igreja, senti um arrepio. A música do órgão já soava lá dentro. Eu estava atrasada. Perfeito. Saí do carro. O sol do fim de tarde de Salvador bateu na minha cabeça raspada. Por um instante senti a vulnerabilidade, a nudez. Mas então, ajeitei a postura, senti o peso do meu vestido vermelho e caminhei. Os convidados que ainda estavam do lado de fora, fumando ou conversando, emudeceram. O som das conversas morreu, substituído por um silêncio chocado. Ouvi suspiros, cochichos, vi os queixos caindo, os olhos se arregalando. Ninguém se aproximou. Era como se eu tivesse um campo de força ao meu redor. Ignorei todos eles e continuei andando, com o som do meu salto ecoando no chão de pedra, uma marcha fúnebre para o conto de fadas de Amanda. Ao entrar na igreja, o cerimonialista, um homem aflito com um fone de ouvido, correu na minha direção. Dona Eliana! Meu Deus, o que aconteceu? Estávamos todos tão preocupados. Ele tentou me guiar para uma sala lateral, para me esconder. Eu o parei com um único olhar. Eu estou bem. Apenas me mostre o meu lugar. Minha voz saiu fria e firme. Uma voz que nem eu reconhecia. Ele recuou, intimidado, e me levou até a primeira fileira. A noiva ainda não tinha entrado. Ao caminhar pelo longo corredor, senti centenas de olhos em mim. Era uma mistura de pena, horror e fofoca. Eu não baixei a cabeça. Mantive o queixo erguido. Eu não era um objeto de pena. Eu era um presságio. Sentei-me no meu lugar designado, sozinha no banco reservado para a mãe do noivo. Do outro lado do corredor, os pais de Amanda me fuzilavam com o olhar, a confusão e a raiva estampadas nos seus rostos. Então, a música mudou. A marcha nupcial começou. As portas se abriram e lá estava ela, a noiva, deslumbrante em seu vestido branco, um sorriso radiante no rosto. Ao lado do pai, ela parecia um anjo. Mas quando seus olhos encontraram os meus, na primeira fileira, eu vi. Por uma fração de segundo, o sorriso vacilou. O rosto de anjo se contraiu em uma máscara de puro choque e ódio. Ela não esperava por aquilo. Ela esperava que eu estivesse trancada em casa, destruída. O meu ato de presença era o primeiro golpe. Lucas estava no altar, de costas, e não me viu. Ele só se virou quando Amanda chegou. O sorriso dele ao vê-la era de pura adoração. Mas então, o olhar dele passou por ela e me encontrou. O sorriso congelou. Seu rosto se transformou em uma tela de confusão e horror. Seus olhos se arregalaram e eu pude ler a pergunta silenciosa nos seus lábios. Mãe? Ele olhou para Amanda, depois para mim, depois para Amanda de novo. A semente da dúvida tinha sido plantada. A cerimônia começou, mas ninguém conseguia prestar atenção. O padre falava de amor e união, mas a única coisa que preenchia aquele lugar era a tensão insuportável que emanava da primeira fileira. Eu não chorei, não sorri, apenas assisti. Uma estátua vermelha e silenciosa, a personificação da verdade que todos ali ignoravam. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, o beijo deles foi rápido, quase assustado. A farsa tinha começado, mas o veneno do meu silêncio já corroía suas fundações. A recepção foi em um salão deslumbrante, com vista para o mar, mas o clima de festa estava morto. Eu me sentei em uma mesa afastada, sozinha, e me tornei o centro de todas as conversas sussurradas. Ninguém ousava se aproximar. Após a primeira dança, que foi visivelmente tensa, Lucas não aguentou mais.
Ele caminhou até mim, o rosto uma máscara de angústia. Amanda o seguiu, já preparando seu teatro de noiva preocupada. Mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Ele perguntou, a voz baixa e trêmula. Eu me levantei, calma. Olhei para o meu filho e depois meus olhos se fixaram em Amanda. Por que você não pergunta para sua esposa, meu filho? Eu disse, com a voz clara e firme. Ela é a única que tem a resposta. Amanda começou o show. Lucas, meu amor, eu não sei de nada. Sua mãe não tá bem, eu avisei. Foi a minha deixa. Não está bem? Interrompi. Não, eu não estava bem, especialmente na noite passada, quando usei o seu presente de paz. Eu me virei para o meu filho. Ela me mandou um presente, Lucas, um kit de spa, com uma máscara capilar milagrosa. Você quer ver o bilhete que veio junto? Amanda ficou pálida. Não acredite nela, Lucas. Ela tá inventando. Ela tá louca. Mas era tarde demais. Eu tirei o bilhete da minha bolsa e o entreguei ao meu filho. Ele o abriu. Eu vi seus olhos passarem pelas palavras. Agora você tem o look que merece. Vi o momento exato em que a ficha caiu. Ele olhou da caligrafia elegante da esposa para minha cabeça raspada em carne viva. Ele olhou para o meu vestido vermelho, a antítese do bege que ela tinha me forçado a comprar. Ele se lembrou da briga na loja, da minha invasão na casa deles, das minhas palavras desesperadas no telefone. Todas as peças se encaixaram. A noiva perfeita, a vítima compreensiva, a máscara dela se desintegrou na frente dele. Fui eu que te dei a ideia do presente, Amanda. Eu disse para você fazer as pazes. Amanda desabou, não em lágrimas, mas em fúria. Ela mereceu, essa velha intrometida. Ela ia estragar tudo, o nosso futuro. O veneno finalmente saiu, puro e sem disfarces. E com ele, a confissão. O casamento acabou ali, no meio do salão de festas, com o som do meu filho pedindo para os seguranças a retirarem. Essa história que parece um pesadelo foi a coisa mais libertadora que já me aconteceu. E é por isso que eu a dividi com vocês hoje, porque no fundo do poço eu encontrei as lições mais preciosas da minha vida, e eu quero compartilhá-las com cada uma de vocês. A primeira lição é: confiem na intuição de vocês, principalmente nós, mulheres, que fomos ensinadas a nos calar, a não criar problemas. Aquela voz lá no fundo, aquele arrepio na espinha que te diz que algo está errado, escute. Ela não mente. A segunda é: o mal raramente tem a cara que a gente imagina. Ele não vem com chifres e um tridente. Ele vem com um sorriso perfeito, com palavras doces e presentes caros. Aprendam a olhar nos olhos, a sentir a energia, a ver através da máscara. E a terceira é a mais importante de todas. Nunca, jamais subestimem a força que existe dentro de vocês. Eles podem te humilhar, te isolar, te machucar, podem tentar te transformar em uma vítima. Mas a única pessoa que pode permitir que você seja destruída é você mesma. No seu momento mais sombrio, você vai descobrir uma leoa que nem sabia que existia. Deixa-a rugir. E por fim, um recado ao meu filho e a todos os filhos e filhas que estão assistindo. O amor verdadeiro não é cego. O amor que te cega e te impede de ver a verdade, de proteger quem sempre te protegeu, não é amor, é ilusão. O amor de verdade abre os olhos. Se a minha história tocou você de alguma forma, se você já se sentiu como eu ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de força, eu te peço 4 coisas. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias de superação como esta. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Comente aqui embaixo uma situação em que você descobriu a sua força. Vamos criar uma comunidade de apoio umas para as outras. E, finalmente, compartilhe esse vídeo com uma mulher forte que você admira. Obrigada por me ouvirem. Fiquem em paz.